E já sabem. Vocês já sabem como é que isto começa agora? Todas as semanas? Ou não? Ou já não se recordam? Não? Não. Só como acaba, como começa, não. Como começa é como é que correu a vossa semana de treinos, meus amigos. Uh, Manda opa, vir, manda vir. Vá, opa, Pedro. Diz lá como é que começo correu. eu. Muito exaustivo. Muito. Epá, ahm, treino de segunda-feira, não consegui fazê-lo. Não estava psicologicamente preparado, então passei para terça-feira. Cheguei a terça-feira, pá, doía uma barriga, não fui. Pá, e como eu não gosto de estar a passar treinos, tipo, ok, hoje era peito, amanhã é perna, pronto. Tipo, fazer o perna amanhã e não fazer o de peito hoje. Então passei automaticamente outra vez para quarta-feira. Pá, quarta-feira cheguei, entrei no ginásio, pá, está cheio. Pá, não vou treinar com esta gentinha toda aqui. Não, não me apetece. Vim-me embora. Passei para quinta-feira. Pá, o treino de peito que era para segunda já estava na quinta. Pá, comecei a fazer, não tinha pump, deixei. Para mim, para ter resultados tem que ter pump, então não. Deixei de lado, fui-me embora. Pá, sexta-feira, já que não fiz nada na quinta-feira, voltei a tentar. Não atingi. Pá, basicamente tive férias. Tive Boa. férias Mano, tu és bué da e bom a aproveitei resumir a as cenas, descansar. digo-te já. Opa, e é isto. E como é que foi a vossa semana Ai, atrás? Contem-me lá. Quero saber tudo. Fala, António. Podes começar. António, mano. Já falámos como podes tratar por rato, bro. Pá, correu fixe. PRzito no agachamento, mas tenho um músculo qualquer que é de tíbia a fazer-me bué da confusão. Mas estás a ver aquela cena de... Tu sabes que se calhar está ali uma lesão, mas vais sempre deixando adiar, até que te fodes realmente. Estou assim neste momento. Já há um mês com dorzita, mas que se foda. É isso, meu. Ou por experiência própria, é fixe. Eu sei. Mas vem agora uma deload por isso. Deload. É. E tu, Johnny? Só isso? Sou isso, mano. Correu bué da bem. PR... falhei um PR no spin. Falhei um PR no agachamento, mas que foi PR na mesma. Mas é assim. Eu, basicamente, uma da minha semana foi assim um bocado estranha. Tipo, os primeiros 2 treinos progredi bastante. Depois também tive, assim, algumas atividades que apareceram do nada, tipo aula de spinning e assim. E então, isto é uma programação toda. Depois, tipo, treino de perna e ombro. Progredi bem nos exercícios, nos outros piorei. E então foi estranho, fiquei meio chateado. Mas já, em termos de dores e assim, tudo tranquilo. E então acho que estamos a voltar. Basicamente é isso. Aí eu sinto-me bem, não disse. Em relação à lesão, pá, não, já não sinto dores. Que eu sentia mesmo sem treinar. Sentia dores tipo nas costas durante o dia todo. E agora já não estou a sentir. O que quer dizer que esta semana que vem aí, Já vai. possivelmente já Já vais levantar carga. vou começar a treinar qualquer coisinha. Boa. Passar 2 meses fazer deadlift. Eu vou Vamos voltar ver também. aos poucos. E ver se já tenho saudades desse exercício. Por isso, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Então qual é que é o tópico de hoje? Ou a emenda para hoje? Ir à falha? Correto? É isso. E, É. então a minha questão é, vocês concordam com tecnicamente ir à falha sempre? Não? Como é que vocês priorizavam isso tudo? Digam-me a vossa Não. opinião em termos de falha. Eu não concordo e sempre à falha, mas é algo bastante. Pá, dá para discutir bastante sobre isso. Porque o que é realmente a falha e assim, será que as pessoas sabem mesmo ir até à falha? É um bocado por aí. Ok. Mas na minha opinião, deve ir sempre até à falha. Não se deve? Foi isso? Não. Ok. Yeah. Pedro? Concordo plenamente. E fora brincadeiras, sim, não devemos ir sempre à falha, ok? Devemos sim chegar à falha, mas não quer dizer que seja em todos os exercícios, durante todo, do primeiro exercício ao último exercício do treino, trabalharmos sempre até à falha, ok? Não, para mim, Concordo. também é essa a opinião. Concordo plenamente com vocês. E o que eu faço normalmente é ao longo do mesociclo, vamos começando com RPs baixos, até aumentar. E a última semana é tudo à falha, quase tudo. E aí fazes deload. Pá, se nunca fores à falha também não precisas propriamente de ir. Normalmente na tua periodização tu priorizas mesmo a questão do rir e assim. Sim, Repetições.
Sim, é mais ou menos isso, já. É assim que eu periodizo. Ahm, Falaste há bocado do que é ir à falha, João. Então, explica-me o que é ir à falha. Já para o pessoal que também não percebe. Que não percebe nada Basic, disto. basicamente é estar a fazer a rep, estar a fazer a ação concêntrica e simplesmente já não subis mais. Basicamente é isso. Aquelas reps em que tu demoras 20 segundos a subir e tu subiste, não foste à falha. Deixaste uma, tipo, não, até podes nem ter deixado nada na reserva, mas não foste à falha. Ok, É um bocado por. porquê? Porque se tu Como não, assim? se não eras capaz de executar mais uma, não consideras isso falha? Não porque não falhaste. Falha é falha. Tu não deixaste nenhuma na Ok, reserva, mas já percebi. imagina, pino, ou faz um agachamento. Tu E ela não demoraste subiu. 10, fizeste um agachamento, tu demoraste 10 segundos a subir. Tu não foste à falha, não deixaste nenhuma na reserva, mas não foste à falha, só não subias. Ok, Basicamente, estás a fazer a ação concêntrica e paras a meio da repetição. Por exemplo, Yeah. já não teres tipo, a capacidade de fazeres executares o movimento do início ao fim. ok, mas Agora, isso falhaste também. consideram uma série de RPE 10, na mesma sendo uma repetição a 20 segundos de concêntrica ou não? Ou consideram um Eu aí 9? tipo 9 não. Eu normalmente eu até Força uso. um 9,5. Mas Ok, mas então porque não a nomenclatura de 10? Porque se não sim, consegues mas, realmente. mas sim. Mas tipo, eu por aí também podia dar essa nomenclatura e dizer, ok, estamos a trabalhar num RP de 10 mesmo, não consegui fazer mais. É tipo, Yeah. saber que executaste essa, imagina, tens de trabalhar tipo a 8 repetições numa escala de 10 de RPE. Conseguiste fazer essas 8 repetições, mas a nona já não saía. Estás a ver? Tipo, Yeah. Yeah. Eu por norma, tipo, até gosto de usar reps rir. Uso mais isso. Eu Porque prefiro. imagina, rir é zero. Por mim é mais fácil para o pessoal perceber, na minha opinião. Tipo, uma de reserva, duas de reserva é mais fácil. E imagina, quando o rir é zero, tu não falhaste, tu simplesmente não fizeste mais nenhuma. Tipo, não conseguiste fazer mais nenhuma. uhum. É um bocado. Outra cena que me faz também usar mais o rir em relação ao RPE é que, por exemplo, se fizeres um spin RPE 8 ou um agachamento RPE 8, a percepção de esforço é superior no agachamento, meu. Um RPE 8 de agachamento é muito mais abusado do que o spin, estás a ver? No entanto, podes estar com o mesmo rir. Não sei se me estou a explicar bem, mas estás Eu a uso, perceber? yeah, mas eu uso o RPE e o RIR, tipo, para mim estão associadas. Porque o que eu faço é, dou a entender à pessoa que num RPE 8, Tens a duas em pessoa reserva. tem que deixar duas Sim, Rir. em reserva, sim. ou seja, Yeah. RIR 2. Por isso, tipo, é basicamente eu trabalho nesse aspecto. Para Sim, mim estão mas as aquilo duas. que eu quero chegar é a tua percepção, tipo no spin, mesmo que vás à falha, não sejas capaz, tu sais da série, estás tranquilo, não estás ofegante, não estás. Estás tranquilo, tu até consegues ir fazer mais umas push-ups no chão, tranquilo. Se fizeres uma série de agachamento, zero rir, tu nem te apetece mexer. Tu sentas-te, ficas ali a beber a tua aguinha, eu que não faço cardio, estou ali a morrer, estás a ver? Então o RP é um Sim, bocado. mas isso é a mesma coisa que usas a escala de RIR. Tipo, se usas a escala de RIR no agachamento tipo zero, é ali que não consegues fazer mais. Mas e tu executares tipo na escala de como tu disseste no spin de zero, tipo rir, não consegues fazer mais uma, mas se Sim, quiseres vais para o chão e consegues fazer. Isso não tem a ver com a escala em si, ma- tem a ver é com o exercício, sim, com a exatamente. utilização E do músculo muscular. Estás a daí ver? eu dizer tipo, o RP é um bocado mais. Não curto tanto mesmo por causa disso, porque para mim, se fores a ver uma série absurda de agachamento, é muito mais exaustiva do que spin. Porque é que eu vou Hum. dizer que uma série de agachamento foi 9 e um spin também foi 9, percebes? Quando eu saí de uma super lixada e na outra estou ok. É isso que eu quero chegar. Então tu dizes tipo, Mas eu uso RPs na yeah, mesma no que toca a powerlifting. Só se for hipertrofia é que sim, uso riros. pronto, tipo eu, como eu digo, não uso corretamente as duas, estás a ver? Eu uso quase tipo, para mim um RP8 é como eu estava a dizer, é deixar duas em reserva. Sim, sim. Então não estou a usar tipo em termos de esforço, de escala subjetiva de esforço, ok? Estou a falar tipo em rep range. Então para mim vai ser igual. Agora, claro que em termos de esforço, vais ter muito mais força a fazer um agachamento, vais ter tipo um spin. Yeah.
No entanto, as reps em reserva são iguais, se calhar. É aí que eu quero chegar, Yeah. estás a ver? Por isso é que eu não uso nesse aspecto. Só mesmo em questão de repetições. Pelo menos eu acho que o pessoal faz isso. E é o caso do Pedro, por exemplo. Quando ele usa o RPE, ele só pensa em termos de repetições na mesma. Sim, Yeah, sim, yeah. sim. É isso. Yeah. É o que eu estou a dizer. Sim. Não em E termos é o de mais comum. esforço. É o mais comum. Sim, sim. Ahm, vocês falaram de falha concêntrica e a minha questão é usar outras estruturas para atingir mais ou não? Já falámos disso no outro podcast, mas agora queria aprofundar um bocadinho mais isto. Até porque acho que não ficou Eu acho, muito bem explicado. na minha opinião, é aí que tipo a dificuldade de saber o que é a falha. Tipo, porque imagina, tu, por exemplo, estás a fazer um agachamento, ou estás a fazer um spin. Tu fizeste o spin, começou a ficar difícil, mas como tu não tens bem noção, assim que fica difícil, tu começas a usar tipo o ombro e começas a dobrar todo e assim. Tu tecnicamente não foste, tu falha, a tua técnica já falhou e já foste à falha, mas supostamente o teu peito não foi realmente à falha. E então, tipo, daí essa dificuldade, tipo, só falha antes estruturalmente do que o músculo em si. É Entende? difícil, Yeah. Mas é difícil chegar a essa conclusão, tipo, porque lá está. O teu peito não foi à falha, imagina, começaste a usar outros músculos para te facilitar ainda mais o processo, tipo o ombro ou isso, que acabou de recortar energia de outras partes, para ainda ficares com alguma energia guardada no peito, assim explicar de forma assim mais simplificada. Então vai sempre ser difícil de, como o João disse, falhou em termos de técnica, em termos de estrutura, mas não mesmo em nível muscular. isso, É difícil chegar tipo a. isso vem como é da experiência. Na minha Sempre. opinião, e o objetivo de toda a gente quem treina é tentar tornar as reps o mais parecidas possíveis do início ao fim e Sempre. tentar manter Yeah. o mais idêntico do início ao fim, tipo, criar um padrão na rep em si. Yeah. Porque muitas vezes vemos tipo pessoas que estão a fazer 6, a sétima já sai toda arrastada, de repente ou diminuíram a cadência ou fizeram, arranjaram ali uma maneira de roubar e de repente iam fazer só 8, mas assim já fazem 12. E depois vão ao diário de treino e metem 12. Só que depois no diário de treino não escrevem, fiz 12, as últimas 4 foram bem roubadas. Então o que vai acontecer para a semana a seguir é, fazem 15, mas as últimas 6 já são todas roubadas. E é sempre assim, cada vez são mais roubadas. É tipo 5 com mais 7 roubadas. E isso acontece muitas vezes que é, ou quando também, em termos de sala, quando fazia sala, o que acabava por acontecer? A malta que levava isso um bocadinho mais a sério, tinha o diário de treino e tudo mais, que colocava e registava as cargas para as reps. Ok, eu na semana passada fiz isto, com esta carga que achas que fiz 12. Ok, então mete lá essa carga, vais tentar fazer as 12, se for esse tipo o objetivo de repetições. O que é que acabava a acontecer? Depois essa pessoa fazia tipo, eu lembro que isso aconteceu de uma pessoa fazer 6. Então, mas fizeste 12 a semana passada, agora só fazes 6. Basicamente fez 6 repetições bem feitas. E as outras, no total fez 12, mas se calhar tipo a amplitude era uma treta. Isto me imagina no caso até foi numa leg press. Eu lembro bem disto. Tipo, então se colocaste 12, tens é que ser saber contigo mesmo e perceber e seres honesto. Ok, esta é a carga, consigo só fazer 6 corretas. Não é a carga que tu queres levantar, não é o ego que tu estás a querer trabalhar, é sim os teus objetivos, ganhar massa muscular, o treino em si. Então, se é isso que queres que aconteça e que seja correto, ok, tens de ser honesto contigo e colocares a cara que consegues para fazer as instituições corretas e sempre ser o mais correto possível contigo e não estar, ok, hoje está ali aquele, vou fazer mais duas. Eu acho que Não uma por aí. forma de combater isso, por exemplo na leg press até, para serem todas as repetições iguais é, por exemplo, fazer pausado. Ou seja, porque ela faz sempre a mesma amplitude, ok? Yeah. Mesma coisa com o agachamento e tudo mais. Claro que, pronto, isso depois depende de cada objetivo, mas pelo menos para ensinar as pessoas a como torná-las sempre iguais, se calhar até é interessante ensinar assim. Depois ao longo do tempo elas percebem, ok, isto tem de ser sempre igual. Não sei o que é que se vocês têm outro método para ensinar sem ser este. Eu gosto bastante tipo, de criar a separação entre a concêntrica e a excêntrica. E isso obriga-te não só tipo, a teres uma melhor cadência, como a não haver força elástica e assim. Tu vês pessoal, tipo, começa a ficar difícil. O que é que aconteceu? Começaram a descer um bocadinho mais rápido, ou então, no início deste agachamento, começaram a rep devagar, quando estão a chegar ao fim, aceleram, força elástica, já estão a meio do movimento, acabaram uma repetição. E então, se criarem tipo essa micropausa e separar entre a excêntrica e a concêntrica,
não há tanto esse stress. E depois, tipo, pararam, não conseguiram subir, pronto, é assim, não, olha, falhaste, acabou, não dava mais. Yeah. Uhum. E é um bocado por aí. Ok. Isso mesmo, ó, tipo, como nós chegámos a falar também anteriormente no outro podcast, tipo no spin, por exemplo. Pá, é pousar, deixar tocar. Agora também não usar tipo o peito como algo que te vá facilitar dar essa impulsão para levantares a barra para cima. Deixar tocar, não precisas estar lá muito tempo. Isso depois vai depender do teu objetivo, mas deixas tocar, fazes o movimento certinho. Agora na leg press também tipo, podes usar a trava de segurança, mas também não usá-la como se fosse Para o ressaltar. trampolim, Um ok? trampolim, é. Sentes que tocou, levantou. Não é toca, foge, toca, foge, toca, foge. Não. Sentiste que tocou, ok, subiu. Ou seja, eu acho que isso é o mais. Acho que até na leg press e no spin, no agachamento já é um bocadinho mais difícil. Tu às vezes podes chegar lá pousado, não ser tão em baixo. Ou seja, num pousas lá mais em baixo, no outro não vais pousar tanto. Isso também já é um bocadinho mais difícil. Mas sim, se ter essa separação entre a fase concêntrica e excêntrica também é uma técnica Eu muito acho boa. que uma coisa fixe para isso do agachamento era pin squats. A questão é nem todos os ginásios têm isso, infelizmente, mas é um material brutal. Eu por acaso tenho usado também no meu treino e lá está, todas as repetições ficam iguais. Se bem que vou ser muito honesto, a minha amplitude deixa-me pausar sempre da mesma forma. Sim. É sempre glúteo a tocar no gêmeo, mas yeah, pode ser interessante o pin squat. E depois também, tipo, em relação, se não for assim, também pode haver a questão de gravar e assim gravares as séries para tu perceberes se realmente Yeah. foi igual ou não. Uhum. Yeah. Depois imagina, tu até podes, por exemplo, tu estás a fazer uma série, tu até achaste que aquilo foi bom, não sei o quê, depois vais ver o vídeo e vês, e estas duas já fiz não sei o quê. Pronto, podes deixar isso mesmo no diário. Olha, fiz 8, mas estas duas foram assim. E o objetivo na próxima semana é isso deixar de acontecer. Yeah. E é que tipo, é importante gravar, não só para publicar e assim, mas também para ficares com isso guardado e conseguires ver. Ou seja, há diversas formas, tipo, conseguirmos Progredir. ter essa progredir, ter essa percepção se estamos a fazer as coisas da forma mais correta. Por isso, claro, se calhar para um início, uma pessoa que vai iniciar, vou iniciar tipo na questão do treino em si, se calhar gravar também é bom, consegue ter essa percepção e consegue enviar para o coach, por exemplo, para também estimular e corrigir nesse aspecto. Tocar, ou seja, pausar, seja nas máquinas, seja a fazer um movimento. Pá, e o agachamento se calhar seria mesmo mais fácil, mesmo em termos de gravação, para ele conseguir perceber e ter essa depois percepção. Ok, se eu chegar aqui até esta zona, ok, eu nesta zona senti isto, ou toquei com o rabo no gêmeo, ok, isso é para mim é o ponto que eu tenho que depois fazer a ação concêntrica. Há diversas formas, temos é que saber usá-las e perceber, ok, este aluno é iniciante, se calhar é melhor ser desta forma. Este já tem mais tempo de treino, já é intermédio, avançado, já consegue ter essa percepção sozinho, sem qualquer que seja o meu estímulo, para fazer a forma mais correta. Yeah. E como é que vocês fazem a vossa periodização em termos de ir à falha? Vocês, por exemplo, quanto tempo é que para vocês têm um mesociclo normalmente? 6 a 8 semanas? 4 a 8? Yeah. Ok. Vocês começam, por exemplo, com 3 riros, vão baixando, vocês aumentam o volume, riros ficam na mesma e depois aumentam? Como é que vocês fazem? Eu, para ser sincero, isto da falha, eu raramente eu não priorizo os reps na reserva, até porque eu acho que tipo, e depois nós já vamos falar um bocado mais sobre isso, isso é bastante complicado, tipo, mesmo para avançados isso é bastante complicado saber que está 2, 3, 1 na reserva, e então eu tento sempre, imagina, depois também depende do tipo de série que tem, se tiver top set back-off é os dois no limite, não necessariamente tens que falhar, por exemplo, lá está, tu vais fazer um agachamento, tu não falhaste, não deixaste foi nenhuma de reserva, por exemplo. Back-off exatamente igual, tipo se for no agachamento e assim. Um, depois também, imagina que temos 3 séries, aí eu deixo a top set é no fim, então as outras duas têm sempre um RIR. Normalmente eu meto é uma tabela a dizer do tipo penúltima série deixas entre 2 a 3 de RIR, a penúltima série 2 a 3, a penúltima de 1 a 2 e a última vais à falha ou deixas uma. Estás a ver? Ok. Agora normalmente a periodização ter certo, agora é tudo com 2 de RIR, isso não. Sim, mas por exemplo, começas as 2 primeiras semanas
2 a 3 RIRs, depois passas para 1 a 2, depois 0 a 1, não. Lá está, porque tu também fazes de forma diferente, fazes top e back-off às vezes. Já, lá está, vai depender um bocado. Tipo, eu, na minha opinião, imagina, tu no deload isso aí pedes sempre para ter reps na reserva, pelo menos eu. Claro. Depois, a partir daí, é começar a aumentar, a diminuir o RIR, neste caso. Pá, e não sou, pronto, não mudo isso, estás a ver? Isso mantém-se sempre do início ao fim do mês. A única coisa que acontece é. Desculpa. A única coisa que acontece é, por exemplo, sei lá, chegar a ver um caso. Tu meio que. Agora desconcentrei, calma. Já me perdi. O que é que eu estava a dizer? Eh, Então, já estavas a sei. dizer que tipo. Ok. No final do mês, eu já sei onde é que eu estou. No final do mês, imagina, vais para período de choque e assim, e aí tu vais acabar por pôr técnicas intensificadoras ou assim. E aí, lá está, e vais sempre até à falha. Portanto, a periodização da minha, quando eu periodizo a falha, acaba por ser em função disso. É um Ok. bocado por aí. Mais ou menos como eu. Mais ou menos. E tu, Pedro? A minha é muito parecido. Tipo, basicamente, epá, em si o treino há exercícios, se eu falar em termos de microciclo, o treino acaba por 7 exercícios que vai trabalhar mais perto, com menos repetições em reserva, ou outros com mais repetições em reserva, mas vai se mantendo assim ao longo do mesociclo. O que ele vai acabar por vezes acontecer é posso baixar um bocadinho o volume para permitir que ele também consiga ter um bocadinho mais, aumentando essa intensidade, e depois também no final do mesociclo ter essa zona de choque, trabalho de choque sim, é que ele tem mesmo de trabalhar mais até à falha, ou então mesmo sem repetições nenhumas em reserva. Não vou mexendo, ok, esta primeira semana tens 5 de rir, a outra 3, a outra 2, a outra 1, a outra 0. Não. É sempre mais ou menos o mesmo planeamento, o que depois vou ajustando às vezes o volume, permitindo também depois que ele aumente a intensidade e, e depois no final é que mexo um bocadinho mais até à falha. Ok. Eu há uma cena que eu faço diferente de ti, que é essa que tu dizes de diminuir o volume. Eu nunca diminuo o volume, normalmente aumento sempre, mas começo é com um volume, se calhar, uma baseline muito mais baixa do que a tua, estás a ver? Lá está. Eu tento. Isso depois tens de estar bué de tempo com a É pessoa, formas. mas é tipo começares com o mínimo efetivo e depois aí vais para o máximo recuperável ao longo do meso e rebentas o gajo todo na última semana, o gajo E fica a depois chorar e descansa. Sim. É assim que eu Mas faço. isso também é o que nós fazemos, tipo, no caso eu tipo, e o João também acabamos por fazer tipo, com esse trabalho de choque. Só que há diversas formas, tipo, o choque é em termos de especificidade do treino, do microciclo em si. Mas podes fazê-lo tipo, aumentas o volume e se vais levá-lo ao extremo, ou se eu baixar tipo, o volume e parecer também que consegue aumentar muito mais a intensidade, também eu vou levar ao extremo. Há várias maneiras de levares tipo, ao extremo, seja aumentar o volume, seja baixar o volume. Sim, exatamente. E também depende, por exemplo, esta era engraçada porque eu e o João até já comentámos um bocadinho isto no ginásio, que é os volumes para cada grupo muscular. E se vocês concordam com, por exemplo, eu agora quero crescer pernas e então o volume da minha perna está um bocadinho mais elevado do que, por exemplo, costas, que é um ponto forte. Vocês concordam com esse approach ou acreditam na mesma que volume de costas deve estar igual, vá, ou não? eu, como eu te disse no ginásio, Zé, pessoal iniciante, não me venham com a história tipo, ah, preciso melhorar mais a perna. Não, ele precisa de melhorar tudo, portanto não faz sentido tipo, ter só volume na perna porque o peito está bem grande. Tipo, isso não existe, é pôr volume mais ou menos em tudo. Agora imagina, tu dizes-me assim: olha, pá, eu quero evoluir mesmo a perna. Ok, se calhar tens mais 2, 3 séries para a perna. Yeah. Agora não vai ter tipo 12 séries para quadríceps e depois tem 5 para peito. Essa discrepância toda, na minha opinião, não faz sentido, especialmente para iniciantes. Para iniciantes não faz. Ok, e para pessoal avançado? Pá, isso, na minha opinião, faz, até porque depois, em termos de recuperação e assim, sistema nervoso central, se tu quiseres priorizar umas coisas, não podes estar a bater em tudo que o corpo não tem capacidade de. Exatamente. É isso, e eu ando-me a perceber disso.
e que é do género. Que fadiga no sistema nervoso é que tu tens do iniciante a fazer supino com 50 kg ou 60? Não te vai trazer fadiga nenhuma e tu no dia a seguir já estás minimamente recuperado. Ok, pode ser um estímulo novo e tudo mais, mas mesmo assim, recuperas bué da rápido e não traz grande fadiga. E eu estou a sentir isso por acaso no meu treino, em que eu não levanto muitas cargas e o agachamento. Agora estou a agachar 3 vezes por semana e consigo recuperar na mesma. Aliás, eu já nem faço leg press, por isso é que também consigo recuperar. Se eu fizesse leg press, se calhar era um bocadinho diferente. Mas lá está, como não levanto cargas absurdas, eu consigo recuperar bem. E acho que é essa a principal diferença. Daí os avançados precisarem de essa discrepância de volume. Ok. Percebes? Sim, mas tipo, eu mesmo assim, tipo, mesmo para avançados, ok, pode haver essa diferença. Mas às vezes, tipo, sei lá, não há. Eu acho que vem só na Às vezes, fadiga, estás a ver? Eu acho que é só mesmo isso. É tentares sim, não lá está. trazer fadiga para não comprometeres o treino de perna, Yeah. neste caso, ou costas. Sim, isso faz sentido. Só que eu acho que o pessoal às vezes também é tipo, isto é ponto fraco. Só que está a pensar que aquilo é ponto fraco porque olha para o Sibam e pensa, epá, o meu quadríceps é bué fraco. Mas a questão é, em relação ao corpo, se calhar até é mais ou menos igual. Está tudo igual, Ok. tipo, entendes? Sim. Yeah. Está Há muito. proporcional. A malta começa a criar tipo, estereotipos de ok, comparar tipo, aquele é 3 vezes, tem um ombro 3 vezes maior que o meu. Mas se Mas vais a ver, tipo, o teu ombro está proporcional ao teu braço. Ou seja, não tens aqui nada que o teu ombro seja pequeno, ou não está proporcional ao teu peito, em que não tem nada a valorizar o ombro e o teu peito fica escondido. Eu acho que é mais também esse Tem de haver. aspecto que a malta quer se comparar Sim. a outros termos que não. O teu físico tem de ter harmonia e o pessoal quer chegar a essa harmonia, então olha para ele, mas na verdade tens de olhar para ti e ver tipo, ui, as proporções e tudo mais. Yeah. Por exemplo, no meu físico. Não é comparar com alguém, mas eu vejo que os meus membros inferiores não estão proporcionais, não estão em equilíbrio com a parte superior. Ou seja, aí eu estou a comparar comigo mesmo e ver que, dada a minha dimensão e dada a minha estatura, que tenho que desenvolver mais membros inferiores. Não é que eu estou a comparar-me com o Big Ramy e está mesmo pequenino, tenho que fazer 5 vezes por semana só pernas. Estás a ver? Tipo, A minha questão, não é isso. tenho uma questão para ti então. Porquê é que tu achas que as tuas pernas são o teu ponto mais fraco? Ah, olha, primeiro, porque nunca, ao longo destes anos todos, nunca treinei, nem nunca. Só ao longo, pá, aí há 2 anos, dois, 2 anos e meio, vá. Posso dizer até dá tipo 3. Vou fazer 7 anos de treino, tipo só há 3 anos é que comecei a treinar qualquer coisa de perna, ok? Há 2 anos sim já comecei a treinar a perna mais a sério. É isso. E também fiz trabalhos mais para isso, não só a nível de treino, mas como também em relação à nutrição, ok? Não é só podes treinar certinho, certinho, mas se queres, pronto, já vamos entrar noutros pontos. Mas tudo certo para conseguir ganhar massa muscular nesse grupo, nessa unidade muscular. Agora, também tenho outro ponto. Epá, também sou alto, isso vai também ter em conta esse sentido que tenho um grupo muscular muito grande para ele desenvolver, tipo, parecer eu posso ter uma pessoa ao meu lado com uma perna que aparenta ser maior que a minha, mas se eu for tirar o perímetro, a minha perna vai ser maior que a dele. Ok, mas a dele se calhar tem 2 vezes, visualmente tem 2 vezes o tamanho da minha. Ok, eu Sim. acho que também isso importa um bocadinho. Não é desculpa, porque eu sempre fui daqueles de sou alto, mas foda-se. Tenho que trabalhar para chegar ao objetivo que eu quero, não comparando com alguém. Mas eu acho que o ponto principal foi mesmo não treinar devidamente. É isso. E eu acho que eu perguntei-te isto, que é para o pessoal também perceber que normalmente se tens um ponto fraco, há várias razões. Principalmente, se calhar porque tu achas que ele é um ponto fraco, então quando vais treinar não dás tudo, porque te achas um frango naquele ponto e não fazes de forma adequada, não treinas como deve ser. E eu perguntei-te isto da perna porque a perna é o grupo muscular mais difícil e queria mesmo que tu me dissesses, olha, só comecei a treinar a sério há X tempo, que é o normal. Yeah. É como eu, Mas só até, comecei a treinar há por um exemplo, ano. eu acho que tipo, o pessoal diz, lá está.
é o grupo muscular mais difícil, mas se calhar é porque vocês, como tu disseste, não gostavam assim tanto de perna. Porque eu vejo por mim, para mim sempre foi fácil treinar a perna. Eu ia para os treinos, ainda vou para os treinos de perna e eu penso, "Ih, hoje é perna." Yeah. E forem a ver o meu ponto forte. E então eu acho que lá está, vai depender do gosto, porque por mais coisa, tu vais sempre esforçar naquilo que mais gostas. Depois, por exemplo, uma das coisas que eu tenho noção é, se for para baixas reps, eu tenho mais facilidade em falhar na perna do que falhar nos outros grupos musculares. Porque eu sinto tipo perna, eu vou realmente até à falha. Nos outros grupos musculares eu sinto que a estrutura já está a falhar e ainda não falhei tipo mesmo o peito, por exemplo, se for fazer um spin. O Entendem? interesse, yeah, é isso, o interesse influencia bastante. Tipo, tu tens mais gosto a treinar a perna, vais conseguir colocar mais peso, treinas muito melhor, controlas muito mais as tuas repetições, tens mesmo gosto naquilo que estás a fazer. Eu só há 2 anos é que realmente tenho gosto em treinar a perna. Claro que temos sempre aqueles picos em que te sentes melhor Sim, sim. num mesociclo ou num microciclo específico. Mas nos últimos 2 anos eu sinto-me, porra, eu vou treinar a perna com gosto. E realmente sinto que "Ei, estou a treinar a perna." Ao longo destes anos todos, depois vem aqueles anos em que comecei a treinar que ainda era nem pelos no sovaco que tinha e um gajo ia lá só fazer qualquer coisa e depois é que vem a tua experiência e depois lá está. A jogada da bola, tipo, não, eu jogo futebol, não preciso treinar. Sempre dei estímulo aos membros inferiores, não vou falar por treinar, estás a ver? Sempre dei estímulo, Sim. sempre fiz exercício físico mais isolado para membros inferiores, mas treino só há cerca de 3 anos e 2 anos a sério. E eu acho que isso depois também trouxe resultados para os meus membros inferiores. Agora, pois lá está. Não é só treinar a sério também, por exemplo, as minhas costas também é um ponto fraco. E eu sempre tive gosto em treinar costas. Só que às vezes não treinamos da forma mais correta. E para mim, toda a malta pode dizer que membros inferiores é o grupo muscular que tem mais dificuldade em desenvolver e tudo mais. Mas costas, na minha opinião, vai ser o grupo muscular que a maioria das pessoas tem sim dificuldade em desenvolver, porque é o grupo muscular, na minha opinião, que é preciso mais técnica e fazer as coisas todas certinhas. Que há diversas formas para trabalhar, tipo o dorsal, vá, enquanto peito tipo, faz uma adição horizontal e tens esse trabalho, costas tens vários pormenores que tu podes ir buscar para desenvolver a parte posterior do teu tronco. E acho que a mim sim não é perna, a mim em termos de que eu estava a dizer, de ser a parte mais difícil de desenvolver, não a perna, mas as costas. Ok, O que é que percebo. vocês acham? Ahm, no teu caso, se calhar sim, porque, como tu disseste cá, se pensares que há 7 anos estás a treinar costas devidamente ou adequadamente, no entanto, perna só há 3, então podes dizer sim que as costas são um ponto mais fraco, porque estás com 4 anos de avanço relativamente a pernas. Logo, só daqui a 4 anos de Não, pernas é que vais realmente ver. sim, eu tenho 7 anos de Treino, vá, sim, faço eu prática percebo. de Eficiente ou musculação, não, mas mas treino a sério, pá, para costas e isso também é pouco, estás a ver? Nós temos que também saber que, ok, comecei a treinar em 2016, mas aí até fazer qualquer coisa de jeito, sim, foram 3 anos à vida, sim, sim. ok? Por isso posso colocar aí 4 anos de treino, agora para membros inferiores, sim, uns 3 anos, ou seja, estou um ano à frente de, das costas em relação aos Ok. membros inferiores. Eu acho esses anos de erros super importantes. Eu acho que o Yeah. pessoal ultimamente tenta passá-los à frente. O pessoal que entra no ginásio quer logo as cenas perfeitas, mas eles têm de ter calma e é com os erros que tu aprendes. E nós, pessoalmente, cometemos bué de erros. Eu, pessoalmente, o maior erro que eu tenho neste momento é ter parado. Eu parei durante 2 anos, pá, é como se estivesse a estaca zero. E o pessoal tem de ter essa noção Mas a questão é, tipo, imagina, ok, tem que haver erros, só que hoje em dia com a informação que tens, tu podes diminuir bastante esse tempo. de Uhum. aprendizagem. Vimos. Sim, Tipo, nós passamos informação mesmo para isso, porque o nosso objetivo é tentar diminuir ao máximo esse tempo que o pessoal anda perdido. sim, Yeah. verdade. Mas não, eles não tenham medo de errar, é isso que eu quero. Onde eu quero chegar, estás a ver? Faz parte, isso é. Faz parte, já. Tipo, eu acho, não digo que são anos de em errar, eu acho que é mais tipo anos de
de preparação. Porque, por exemplo, eu sinto que se calhar se eu tive esses anos em que eu tive a errar, mas também tive a preparar o meu corpo para chegar onde eu cheguei hoje. Por exemplo, eu comecei, se calhar na altura eu como estava, não conseguia fazer um deadlift, que eu nem sequer tinha estatura para conseguir fazer tipo um deadlift. E mesmo a nível articular, pá, eu era extremamente magro, mesmo magro. Tinha os ligamentos, sim, fazia prática de exercício, sim, fazia desporto, jogava a bola, mas acho que, na minha opinião, não tinha a nível articular essa preparação para fazer logo um treino de força como faço atualmente hoje. Ou seja, fui preparando, fui fazendo exercício físico numa sala de musculação, ou seja, não era treino como deve ser, mas isso levou-me a fortalecer a nível articular, fortalecer os ligamentos e tudo mais, e preparar o meu físico, para depois, com o passar do tempo, conseguir ter mais estímulo e mais trabalho e cada vez aproximando de um treino como deve ser, e depois já aconteceu hoje. Tipo, se eu começasse logo, mas lá está, também se eu tivesse um profissional por trás que me fosse bom e visse, ok, agora tu consegues fazer isto, já estás disposto, porque embora o deadlift, por exemplo, que eu toquei no assunto do deadlift, é um exercício básico e todos devem tê-lo, mas se calhar tu tens que avaliar primeiro uma pessoa se ela consegue ou não executar logo o deadlift à primeira vista. E depois sim trabalhares para passado um mesociclo conseguires colocar o deadlift. Ela pode ter, não digo patologias, mas deficiências, ok? Quando eu digo deficiências em termos de técnica e tudo mais, que não impossibilita mesmo fazer o movimento, e não está preparada para isso. Por isso que era no meu caso, por exemplo. E Eu, então, eu fala, pessoalmente não fala. concordo propriamente com essa abordagem. E eu acredito que toda a gente é capaz de fazer deadlift. O que é que vem aí? Em questão é só a gestão de carga. Sim, É só isso. e Um, por isso é que eu estou a dizer, de treino de pesado, pesado, treino, sim, vá, isso sem dúvida. estamos a falar em termos Porque, de treino de força, lá colocar está, o mesmo pessoal não peso, pode ter medo de movimentos. Se o teu corpo é capaz de fazer aquele movimento, podes sem dúvida. fazê-lo. Tem é de ser com carga bem gerida e Yeah. tudo mais. É isso, não E é tenho isso, medo, não tenho medo. foi como eu disse. Lá está, eu não conseguia, mas eu falei disso, mas pronto, de ter a percepção de eu não conseguir levar logo à primeira vista, fazer um deadlift específico para treino de Para força, ou treino de seja, força, estar a sim. trabalhar com Ok, cargas. Atenção, nós fazemos o nosso deadlift e mesmo no futebol eu fazia deadlift e buscar uma bola ao chão, yeah, por exemplo. exatamente. O movimento está lá. Atenção, estamos a falar em específico para treino de Sim, força em desculpa, trabalhar com cargas se calhar não mais apanhei altas. essa fase porque estava a ligar a luz. My bad. Tipo, a ideia é ter essa preparação para escalar. E no início, eu acho que esses primeiros anos de treino, esses 3 anos de treino, acho que serviram-me bem para já também para errar e perceber, mas também para preparar o meu corpo para chegar onde cheguei, onde estou. Ok, isto é só um pequeno corte, que é para o Pedro aqui se explicar um bocadinho sobre aquilo que ele queria dizer sobre o deadlift. Ok? Se quiseres explicar, Ah, explica e eu meto lá. basicamente, o que eu falei, tipo, a maneira como falei, não é agora, e agora percebeste que estava a fazer mal. Não. O que eu quis dizer é que, pá, a falar, fui-me esquecendo um bocadinho de certas palavras e fui enrolando, para ser sincero. Enrolei um bocadinho no que estava a dizer. Então, basicamente, quando eu falei no aspecto de preparar o nosso corpo para conseguirmos executar o deadlift, foi o deadlift o exercício que eu falei, era em termos de, por exemplo, eu dei um exemplo que eu no início não conseguia fazer um deadlift pesado, ou seja, tu podias, tinha, em termos de técnica não era a certa, e mesmo que eu colocasse menos carga, a minha técnica continuava uma bosta, a ser assim. Então o que é que eu tive que fazer? Tive que fazer exercícios preparatórios, mas não deixei de fazer o deadlift. Ou seja, o que é que se calhar me deram a entender é que eu não tirei o deadlift da equação, simplesmente usei exercícios acessórios preparatórios Para para melhorar. chegar, para melhorar a técnica. Sim, Ou seja, não é tirá-la de lá, não é ok, não consigo fazer, só daqui a 3 4 anos é que consigo pôr o deadlift. Não, exato. é primeiro tê-lo na mesma, mas não vale a pena se eu estar a fazer o deadlift com a técnica errada, pôr 180 quilos e continuar a fazer tipo a postura toda errada. Não, corrigir essa postura com exercícios acessórios e ir reduzindo o peso. E mesmo que, como eu disse, com peso baixo eu não estava a conseguir ter a técnica certa. Então,
aí fui buscar exercícios preparatórios para fazer. Ou seja, preparei o meu corpo para depois conseguir fazer a técnica certa com a carga pesada, ou seja, um treino de força adequado para o que eu pretendia. Ou seja, Isso tu foi o que querias foi. dizer, não deixar de fazer o deadlift, arranjar acessórios para o melhorar. Mantê-lo, porque nós precisamos de aprender o movimento e se deixamos, não vamos ter, Exatamente. vamos estar sempre a para, arranca, não. Manter o trabalho, só que usar exercícios que promovam o aumento de performance nesse exercício. Daí exercícios acessórios e preparatórios. Foi isto que eu quis dizer, Pronto, malta, ok? continuem o Mas podcast. enrolei-me, Tchau. já, Isso. onde estou hoje. Mas se tivesse, lá está, por isso é que nós temos o nosso trabalho. Se tivesse uma pessoa como eu, como o João ou como o Rato, pegasse em mim e fizesse esse processo, se calhar em 7 anos que eu vou ter de treino, se calhar em 4 conseguia chegar com o físico que estou hoje, ou então ainda Ou melhor. melhor. Ou se calhar melhor. Porque Por estavas isso é que a nós ser já passámos acompanhado. por isso. Nós já passámos por isso, demorámos bastante tempo. Por isso é que nós temos essa percepção dos erros que fizemos, como tu falaste anteriormente, e podemos passar às pessoas que estão a iniciar agora, ou pessoas que já treinam, que já têm mais experiência de treino, mas que ainda não chegaram ao, ao topo em termos de físico, ou que eles realmente ambicionam, e conseguimos dizer, ok, isto é o que vai funcionar melhor para ti. Por isso é que nós trabalhamos, estudamos, informamos e acompanhamos as pessoas e também ganhamos mais experiência com isso. E atenção, que ao acompanhares uma pessoa demora algum tempo até perceberes aquilo que estavas a dizer, o que é que funciona para aquela pessoa. Yeah. E o pessoal muitas vezes, lá está, olha, um problema no acompanhamento online outra vez. O pessoal não tem a paciência e não percebe que nós deste lado também demoramos algum tempo a perceber, ok, o teu mínimo efetivo é só 10 séries ou é só 9, isso demora algum tempo a perceber. E isso vai depender também muito da qualidade do feedback da pessoa. Exato. Se a pessoa não está um feedback bom, como é que tu vais saber isso? Não sabes? Pronto, isto já É, falámos. ponto, isso Malta, é cereja, meu. vão Já falamos. mas é para o outro podcast que já saiu, hein? Pessoal, e Já agora falámos disso. Yeah. termos, Um, falando outra vez sobre a falha em si, Uhum. digam pontos em que acham tipo os pontos que vocês veem que a pessoa está a falhar ou não. Porque não é tipo ficar difícil faz parte, não é por isso que falhaste ou não. Tipo, quais é que são os pontos que vocês começam a ver na série Ok. para chegar à falha? Sobretudo a velocidade concêntrica. Isso aí é o ponto número 1. Agora, para o pessoal iniciante que não tem bem a noção, mano. Se calhar a feição em si que ela faz, a cara que as pessoas fazem quando estão a treinar, só aí diz muita coisa. Não. Epá, mas lá está, iniciante é bué da complicado. E se for para iniciante é mesmo quando começam a usar, como nós falámos, tipo, quando começam a falhar na técnica. Sim. Aí é que tu começas a perceber que ele está a se aproximar da falha, porque eles não vão conseguir fazer as posições certinhas para tu teres a percepção que a velocidade de execução já vai estar A velocidade é a sempre igual. abrandar, estás a ver? A velocidade é sempre Começam igual. a ir, pensam que está um bocadinho mais difícil, já Dizem. estão tipo no spin, no pescoço, já está aqui. Não, Poeira e, está muitos, aqui. e muitos deles. Parece o exorcista que está tipo a usar sobre eles a fazer o A mim nem me spin. acontece isso, mano. A mim o pessoal desiste mesmo. O pessoal diz tipo, "Ih, não consigo mais, não consigo mais." E é isso que eu tento sempre passar a eles: é nunca digas que não consegues mais. O teu corpo é muito mais Sim. forte do que a mente. E ele vai. Isso em tudo na vida. Yeah. Atenção. Uma miúda a fazer leg press. Uhum. Ela tinha tipo 20 quilos cada lado. E ela disse que fazia 15, mas eu estive a ver e eu disse só 15. E então tipo eu ia fazer leg press e puxei um bocado por ela. E eu meio que. Desculpa. E eu meio que lhe estava a dizer tipo para fazerem. Pronto, para fazer mais. Espera aí, tenho o pessoal a ligar, isto está chato. É muito concorrido, já? E eu estava só a dizer tipo, para ela tentar mais e tentar mais. Eu sei que ela fez, no final, fez 38 reps. 38. Já me E ela, aconteceu. tipo, Oh, ela depois da 15 já estava a dizer que tipo, ai não consigo mais, não aguento. E depois, mas tipo, eu reparei, eu vi que a velocidade completamente igual. Ainda por cima estava na press, tipo, não houve nada a mudar na técnica, estava tudo igual do início ao fim. E aquilo era só psicológico. Estive a fazer mais 5, depois ela, não, já chega. Eu assim, não, olha, só mais 5, só mais 2, só mais uma. Fez tipo 38. E eu acho que ainda fazia tipo mais 2 ou 3, também já não fiz buscar mais por ela, mas Ela já 38. estava a andar de bicicleta quase, mano. Isso é cardio, porra. Surreal. mas as mulheres têm muito essa
esse medo Atenção, de ir. as mulheres não, porque eu próprio fiz a mesma experiência. Sim, mas Aconteceu, se mas não fosse. aconteceu. Mas eu, Ah, mulher mais. eu, Assim, mas mulheres muito mais. eu falo isso porque a maioria do meu público, ao longo que eu tenho vindo a trabalhar, é tudo mais do sexo feminino. E ao longo destes últimos meses, foi uma coisa que era. Só tinha quase era mulheres. E então era sempre isto. Nós temos que trabalhar não só passar o treino e tudo mais, mas também entrar um bocadinho, trabalhar um pouco o psicológico do cliente e ajudar nesse aspecto. E as mulheres têm, colocas um bocadinho mais de peso. Ei, o que é que estás a fazer? Você é maluco, não sei mais o quê. Uhum. Ok, vamos fazer. E depois, fiz, na boa. Depois elas ficam contentes e tu também tens que dar essa. Fazer com que isso faça parte do processo. Ou seja, agarrar na felicidade do cliente e demonstrar que é isso que nós queremos e estamos a trabalhar e que ela deve ficar feliz com essas pequenas progressões e mesmo que para nós nem seja ok. A cliente se calhar conseguia pôr mais 5 quilos dessa cara que nós ainda aumentámos. Mas pronto, já é um bom passo e que ela simbolize que está feliz e cada vez vai ficar com mais essa ambição de querer colocar um bocadinho mais dentro das capacidades. Atenção. A melhor dica que eu tenho, tipo, especialmente para raparigas, e foi o que eu também fiz com uma cliente que eu tive, é, imagina, apontar as cargas e mesmo que ela tipo esteja longe da falha, obrigá-la tipo, a tentar fazer mais, que ela, à medida que vai avançando, vai se aproximar mais da falha. Por exemplo, estava a fazer com 100 quilos 10 repetições. E ela, tipo, se fosse preciso, fazia mais 5. E tu, como tens noção que fazia mais 5, tu vais-lhe pedir, olha, o teu próximo objetivo é conseguires fazer 15. E ela, entretanto, tinha, tipo, 5 antes da falha. E assim já tem só uma ou duas, porque, entretanto, já progrediu e já conseguia fazer mais essas duas. Yep. Portanto, já fazia 17 reps. E depois, para a semana a seguir, olha, agora vamos tentar fazer mais duas. E ela, entretanto, já está a ficar mais próxima da falha e já está a trabalhar perto da falha, enquanto antes não conseguia. Por exemplo, no caso dessa miúda que eu apanhei na Bike Press, ela depois de ver aquilo, ela pôs mais 20 quilos, em vez de fazer com 20 fez 40, e ela fez 13 reps, não estou em erro, e também foi até à falha. E o que aconteceu foi, e depois eu disse, olha, já sabes que para fazer 15 reps agora é sempre mais ou menos este peso, esquece aqueles 20 quilos. E pronto, ela, por mais que tenha dificuldade em chegar à falha, já percebeu que menos daquilo, do que aquilo não pode fazer. E então é um bocado por aí. Eu acho que por isso é que a ideia de apontar e assim é fixe, porque a pessoa tem sempre a noção que vou ter que fazer pelo menos aquilo. E eu também sou da opinião de, por exemplo, treinos avulso, PTs avulso e assim, eu gosto bastante dessa ideia, já comentei isso. Porque, por exemplo, uma pessoa treina contigo, se ela contigo fez com aquele peso para aquelas reps, ela já sabe que tem que fazer no mínimo aquilo nos outros dias. E então já ajudaste a chegar sempre perto da falha, pelo menos. Yeah. Sim. Só que também é aquele aspecto que vai haver pessoas que vão conseguir fazer isso, vão haver pessoas que vão se dar ao trabalho para fazer isso, e depois vão ver aquelas pessoas que querem chegar lá, mas não se querem dar ao trabalho de apontar tipo a carga, ou imagina, eu nem sempre aponto tipo as cargas, mas eu tenho a capacidade de conseguir, ok, eu lembro facilmente, ok, este foi o peso que eu trabalhei, muito mais se eu bater tipo um PR, isso vai ficar sempre na minha cabeça e tenho noção, ok, a semana fiz isto, mas e digo-se a 100% que a pessoa deve fazer. Deve apontar e deve-se dar ao trabalho de fazer isso. Se quer realmente ter resultados, se quer estar sempre a trabalhar na intensidade certa para ela, dada as repetições e a escala de esforço que tenha de ficar. Só que mesmo às vezes nós, enquanto profissionais, dizemos para fazer isso, o cliente pode dizer sim, sim, mas depois não o faz ou não quer fazer. Pá, e nos sítios onde trabalhamos e tudo mais, até tem a própria tipo, a aplicação, prescreves o treino, tem essa capacidade do cliente conseguir guardar e ter noção quanto é que fez. Isso também já é algo muito mais fácil para a pessoa em termos de trabalho. É algo muito mais simplificado. Agora, colocar, eu por exemplo falo por mim, tipo, dizer a um cliente meu para andar com o caderninho, estás a ver, tipo, atrás, Não. esquece. É pá, mas é fazer de um caderno, mas Sim, pode ou ter. botar no telemóvel, ou tu notas. mesmo fazes tipo um Excel, estás a ver? Mas mesmo Por assim, O É Excel Excel, não é nada não- prático, meu, para as pessoas. as Nada. pessoas não querem ter esse trabalho, estás a ver? Sim, Por e lá mais que a está. gente queira, Tem é algo que que ser o nós mais temos que prático. vir a investir mais nisso. Sabes Tipo, o que é que arranjar eu- maneira que seja mais fácil. O que eu faço, pelo menos eu peço os compostos. Eu peço, ok, neste dia tiveste bench e remada abaixo, algo assim, ok, pelo menos estes
aponta. O resto, O que tranquilo. eu faço Pá, no meu acompanhamento, principalmente online, que eu não consigo estar com a pessoa, no PT já tenho mais tempo com a pessoa, então já é mais fácil nesse processo. Mas no online, na maioria dos casos, tenho os exercícios, pronto, naquele microciclo do treino, tem esses exercícios todos do treino. Mas é o que eu vou pedir se tem mais nos compostos. Tem tipo o deadlift, tem a remada, tem o agachamento, tem o supino, ou um press de ombros, coisas assim. É que eu realmente aí é que eu quero saber mais a carga. Pronto, são menos exercícios, a pessoa até pode se dar o trabalho, ok, se são só 2 ou 3 naquele treino, eu vou apontar. Agora, se for o treino todo, há malta que eu nem estou a falar. consegue. Eu estou a falar mesmo presencial, porque acho que online é fundamental eles apontarem tudo. Que é para tu, Mas Yeah. para tu bateres neles e dizeres a yeah, pull-down fizeste as 3 séries com as mesmas reps, com os mesmos rires, alguma coisa aqui não está bem, ou tipo, yeah. estás a ver? Mas há E nem sim, sim. era tu salvaguardares o teu trabalho. Porque imagina, se a pessoa não apontar nada e ela diz, não estou a ter resultados, como é que tu vais tipo, mostrar que a pessoa está a ter resultados ou não? Imagina, se a pessoa apontar, tu podes dizer, epá, não estás a ter resultados, olha, quando começaste comigo fazias 50 quilos no agachamento para 10 reps, agora estás a fazer 120. É sinal Yeah. que tiveste algum resultado. E a pessoa fica tipo, ei, por acaso, estou bastante mais forte. E eu acho que tipo, Mas, quando tu organizas o treino e tipo, e lá está, para saber se o treino foi bom ou não, a parte da progressão de cargas é bastante importante. mas isso Daí, é o mar de rosas que nós queremos, estás a ver? E o que prova- eu quero dizer é que a maioria da malta, tipo, são poucas as pessoas que vão fazer isso. yeah. Estás a ver? Então tu tentas diminuir ao máximo. É o que eu digo, que vai chegar ao ponto, tipo, dos erros que nós também já falámos noutro podcast, tipo, os erros do acompanhamento online das pessoas terem essa adesão. Que as pessoas cada vez querem fazer menos, querem ter os resultados, mas cada vez querem dar menos ao trabalho. E então isso acaba por nos dificultar. Por isso é que eu tento arranjar de maneiras, claro que eu tenho a tabela toda, que é muito simples no Excel, só virares para copiar os exercícios e pôres lá, fazer as divisões para a progressão das cargas. Só que a pessoa não faz. Ok, ela não dá mesmo a pegar nisso. Mesmo que tu digas, ok, estou a falar nesse caso, tipo, mesmo que tu digas à pessoa, olha, tens que me enviar as cargas que eu preciso ter noção, eu tenho que ter esse acompanhamento. Lá está, isto é um acompanhamento online, não é toma lá um treino e toma lá uma dieta. Se não era só plano de treino e plano de aconselhamento nutricional. Atenção que há profissionais que o fazem. Sim, sim. Não, mas pronto, estamos a falar de nós. Nós, Nós enquanto não fazemos isso. profissionais, Yeah. e então a pessoa não faz. Ok, então tu pegas, foi o que eu faço. Ok, nestes, se a pessoa não vai, então vou diminuir. Se dá o teu trabalho de colocar tipo 8 exercícios, colocar 8 Pelo em, menos, pelo menos estes. Mas yeah. mesmo assim não faz, estás a ver? E então é isto que tu tentas facilitar e arranjar formas de mais alguma coisa de conseguires fazer o teu trabalho, não ser o mais. Por isso é que eu falei. Acabas por já não estás a fazer o teu trabalho correto, não estás a ter motivação para fazer as tuas coisas como deve ser, teres a compreensão de que é assim que eu trabalho e é assim que têm de ser feitas as coisas. Por isso é que eu digo, mais vale às vezes dizer que não a uma determinada pessoa, ou pronto, olha para mim, tipo, isto não está a dar, do que tens e estás-te a desmotivar, estás a ser pago por um serviço que nem sequer é o que tu tens a percepção que queres fazer e não vale a pena. É essa a opinião. Mas como é óbvio, online tu não estás com a pessoa, tu tens que saber tudo. Quantas vezes a pessoa vai à casa bem? Sabes a nível da alimentação. Ok, é preciso esses pormenores todos, que é o máximo. Se queres espremer o máximo de sumo de uma laranja, tu tens que apertá-lo ao máximo. Ou seja, tens que saber o máximo de informação possível. Yeah. Só que as pessoas têm que pôr isso na cabeça. Pá, um bom feedback. Por isso é que às vezes uma pessoa fica contente quando recebe uma coisa, parece que até vai uma brisa de ar fresco que entra pelo teu corpo, pelo teu psicológico, quando acabas de receber uma coisa boa e ok, vou conseguir fazer alguma coisa de jeito com esta pessoa, vou conseguir fazer um trabalho bem feito, porque a pessoa também se deu ao trabalho de entregar uma coisa bem feita. É tão difícil. Isto é tão difícil. Isto quando estás no início. Pois acredito quando já tens, lá Sim, está, já tens já a tens uma carteira, boa base podes de clientes, despachar aqueles que não gostas. podes despachar o que tu não gostas e lá está. Eu acho que isso nunca vai ser tipo. Isso é muito bonito, mas eu acho que isso nunca acontece. Imagina, Mas sempre mais e mais, sim.
Como é que podes, tipo, não é o querer mais e mais, mas é tipo tu não teres clientes que não fazem as coisas. Tipo, tu vais ter sempre pessoas assim. E também ao mesmo tempo faz um bocado de parte porque tens que acabar por tentar ensinar as pessoas a serem assim. Mas Exatamente. é normal tu não teres todas as pessoas assim. Tipo, faz parte. Sim. Por isso é que arranjas estas maneiras. Por exemplo, para mim, poucos são aqueles clientes que conseguem mandar o feedback todo certinho, das cargas todas, a progressão de cargas, tudo certinho. Por isso é Yeah. que depois reduz aquilo para que haver outros clientes que façam só aquele X. E depois há aqueles que não fazem nada. E é a realidade. Só que exatamente, mesmo que tu ensines e que queiras, é a tua maneira de trabalhar. Então as pessoas têm que respeitar a maneira de trabalhar. Se elas querem aderir a um determinado serviço, têm que respeitar tipo as regras, vá, que tu impões ao teu serviço. E depois a pessoa depois vai chegar a um ponto que ela vai automaticamente perceber, porra, não estou a ter os resultados que eu queria, e depois tu dizes, ok, então e lembras-te daquilo que eu disse que era para fazer, lembras-te da maneira como era para trabalhar, as coisas que tínhamos para fazer para chegar realmente aos resultados. Sim, então é isto que falta, bora começar a fazer isto, e aí sim, se a pessoa entender isso, tu pegas na pessoa e continuas a fazer um trabalho como deve ser. Eu acho que nós é que temos que dar essa paciência às pessoas, elas perceberem como é que deve ser. E tem que respeitar. Pá, e se não estão contentes e se não querem ter esse trabalho, Ok. pá, a porta é ali. Yeah. Pá, Elas é que eu estão acho a que nós pagar. temos que salvaguardar o nosso trabalho. Então atenção, tipo, imagina, há pessoas que podem não estar bem. Tipo, há pessoas que podem não fazer tudo a 100%, mas elas também podem estar na boa com isso. Tipo, Sim, e ok. elas estão. Daí não o Não, fazer. mas imagina, elas podem estar. Ok, não estou a ter resultados, eu sei que devia fazer aquilo, mas eu também não quero tipo, ter tantos Yeah. resultados. Tipo, há E pessoas tu, assim, ok. Ela informa-te disso e tu, Yeah. é isso. tranquilo. Agora, aquela que vem te dizer que depois não está a atingir os resultados, mas não está a fazer a parte dela, Exato. aí é que tu tens de dizer isso. É Exato. que tu Ok? tens. Isso foi bem, tipo, Será que não. lá está. Isso também não vem delas ficarem um bocado overwhelmed? Eu não sei como é que se diz em português, mas que elas. Tu pedes logo para elas fazerem isto tudo e elas até se assustam porque é tanta coisa para fazer e elas só queriam era treinar com calma e tipo ter um bocadinho de progressão. Pode Eu acho acontecer. que pode acontecer sim, mas isso também já vem de nós, enquanto profissionais. Nós sabemos, se nós vamos pegar numa pessoa Sim, que é iniciante, tu não vais fazer o mesmo planeamento que fazes para uma pessoa que já treina contigo há muito tempo ou que já é avançado, que já sabe claro. treinar. Então tu não vais, eu falo, pá, uma pessoa mesmo iniciante, eu não lhe mando logo com escala de Com RIR, ou RIRs e. Sim, sim, RPEs, sim. ou back-offs, top sets, nada O dessas mais coisas. simples funciona sempre. Sempre. E Yeah. depois sim, vamos ensinando, aí é que sim é que é o nosso trabalho enquanto coach, em que vamos passar o lifestyle, vamos dizer, ok, isto é um plano nutricional, uma dieta que vamos fazer, para já ainda não consegues pesar a comida, então vamos trabalhar em porções e essas coisas, e depois sim vamos ter ao extremo de pesar, conseguir chegar a essa fase, ou de treino, conseguir chegar a ter a percepção o que é um feeder set e tudo mais. Isso é que vamos passando, por isso nós aqui, os três que estamos aqui hoje, sabemos disso. E a malta que esteja a ver este podcast e esteja em interesse num acompanhamento online não tenha esse medo de, ok, vem-nos aqui a falar de tantas coisas, tanta nomenclatura que as pessoas não percebem. Não pensem que vai ser assim. Tipo, se és uma pessoa iniciada, não vai acontecer isso logo. Não vais ter logo estas coisas todas a aparecer-te num plano de treino. E depois em relação tipo, a isso das pessoas não saberem e assim, por isso é que também acaba por servir o conteúdo que tu tens, que convém partilhares na tua página, porque a tua página acaba por ser tipo uma bíblia para o pessoal do teu acompanhamento. Se Sim. tiver alguma dúvida, a partida vai matar. E depois também é tal coisa, se tem alguma dúvida, pergunte. Tu às vezes podes usar algum termo que a pessoa não sabe, mas tu tens que logo dizer à pessoa que, O que é isto pá, significa? eu estou aqui a dizer alguma coisa que tu não percebeste, diz-me, fala comigo, que eu ajudo nisso. E é um bocado por aí. É um acompanhamento. Bem, Yeah, malta, exato. É isso. querem só resumir os pontos de ir à falha? E. Zés, temos que resumir e eu tenho que ir embora entretanto, pá. Tenho Ok. 5% de bateria. Resumo de hoje. Basicamente, ir à falha não significa que Tenhas que ir sempre à falha. não tenhas de ir, exatamente. Vê-se Existe bastante é pela velocidade concêntrica. Não uses estruturas envolventes, ok? Só para roubar. Yeah.
E Tenta, como o João disse, pronto, tenta ser sempre Sempre seguir que igual. as repetições Pô, sejam o mais perfeitas possíveis. exato. São o esquecemos. mais correto. Se o teu amigo fizer tipo ajudar-te nas últimas três, essas três não são tuas, já falhaste. Boa. Boa. Portanto, Yeah. E pronto, falar disso. Bem, malta. E que a falha é algo complexo, ou seja, Ok. não é uma palavra que está na moda, mas que nem todos o fazem e que muita gente, como também falámos, que muita gente não sabe realmente o que é mesmo a falha, embora nós tenhamos explicado. É difícil chegar a esse ponto, por isso não digas só porque demoraste 10 segundos, a tua psicologicamente está muito difícil para ti, isso não é falha. yeah. Bem, chega de Basicamente, conversa, né? Chega. Yeah. Chega de conversa. E sigam Vamos fazer a treinar. treino. Ué, Puxa! puxa.